Meu nome é Edson Pousa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa terceira aula, a aula sobre ambiente da disciplina de epidemiologia, aqui do Departamento de Fitopatologia da Universidade Federal de Lavras. Bom, o ambiente faz parte do triângulo da doença, é uma dos vértices do triângulo que vão dar origem ao processo doença. No ambiente nós temos aí além do clima que a gente sempre está pensando, além do clima, nós temos o solo, que é importantíssimo. Então, a gente sempre pensa em clima, por exemplo, temperatura, chuva, mas tem também o solo, que faz parte de uma das variáveis ambientais, não é? Entre as variáveis do solo, nós temos a fertilidade e que dá origem à nutrição da planta. Além disso, nós temos o pH, nós temos a textura, a estrutura, tudo isso influencia no processo doença. Então, o ambiente pode influenciar o patógeno, pode influenciar o hospedeiro e ainda pode influenciar o processo resultante disso tudo, que é o processo doença. Bom, aonde que o ambiente pode influenciar, então, no patógeno, no hospedeiro e na doença? Diversas variáveis, por exemplo, a temperatura, a umidade relativa, o molhamento foliar, pode influenciar na germinação dos esporos, então, também na disseminação desses esporos ou de bactérias ou dos vetores que transmitem vírus, entre vários outros. Então, imagina um fungo sendo disseminado justamente pelo ar ou pela chuva. Tá? Então, isso tudo são variáveis ambientais. A velocidade do vento que transporta esses esporos, a temperatura que ele está exposto durante esse movimento, aí chega na superfície foliar, ou do tronco de uma árvore, de uma fruta, e aí ele vai sofrer a influência da temperatura externa, do número de horas de molhamento foliar, porque se for uma bactéria que precisa de se movimentar, ela vai ter que ter um filme de água para ocorrer esse movimento, até ela chegar no ferimento ou no estômago, depende da forma de penetração dela. E no próprio crescimento e desenvolvimento do patógeno na superfície, no tubo germinativo e dentro da folha quando ele está colonizando. E também depois na esporulação. Para que ocorra a esporulação, geralmente ele precisa de uma certa quantidade de água também, para que esse esporo seja disseminado, não é? Ele percebe essa quantidade, esse déficit de água. Quando a umidade relativa cai muito, ele solta do conidióforo. Então, ele precisa também de condições ambientais favoráveis para que ocorra essa esporulação. Tanto internamente, alguns fungos esporulam porque já não tem mais nutriente suficiente para alimentar o micélio, então ele quer sair dali, aí ele esporula, entre vários outros motivos. Bom, o hospedeiro influenciado pelo ambiente também é influenciado por ambiente. Bom, o que o ambiente influencia no hospedeiro? O crescimento, o seu desenvolvimento, crescer em tamanho, desenvolver novos órgãos, desenvolver, por exemplo, frutas, não é verdade? Folha, novas folhas, desenvolver uma flor, isso é desenvolvimento, crescimento, tamanho, tá bom? As suas barreiras de resistência. Se faltar água, por que que uma determinada fração do DNA dele vai desgrudar da estona e vai fabricar um RNA mensageiro para fazer uma proteína específica? Jamais isso vai acontecer. Jamais. O que vai acontecer? Ele vai ficar todo mundo quietinho, parado, não cresce. Se faltar um nutriente específico, também não há formação de novas estruturas, de mais parede celular. Parede celular. A parede é uma barreira de resistência que precisa de muito cálcio e muito boro. Camada de cera na cutícula, primeira barreira de resistência contra a penetração de um fungo, de uma bactéria, de um estilete, de um vetor que vai introduzir um vírus. Tá?
Além disso, o ambiente, quantidade de água no solo, quantidade de nutrientes no solo, influencia a produtividade e a qualidade de frutos e grãos. Então, o hospedeiro é muito influenciado por essas condições ambientais, tá? Tanto do clima quanto do solo. O solo é um ambiente importantíssimo, aonde a planta captura ou absorve os nutrientes e a água, que são responsáveis pela formação das suas barreiras de resistência e seus órgãos, além disso, da sua produtividade. E o terceiro, que é a doença, que muito nos interessa. Então, da interação do patógeno com o ambiente e o hospedeiro, surge o processo doença, que é muito mais do que o patógeno. Nós devemos nos lembrar, não podemos confundir doença com patógeno. Embora assim, seja fitopatologista e pense nele o tempo todo, doença não é aquele fungo que você vê no microscópio. Depende da interação dele com o ambiente e o hospedeiro. Bom, que variáveis o ambiente pode influenciar do processo doença? Sua incidência, sua severidade, o progresso da doença no espaço e no tempo, o período latente de incubação do processo doença, a produção de toxinas, entre vários outras variáveis que nós temos do processo doença. Bom, olha que exemplo fantástico do efeito do ambiente no processo doença. Então, essa é a curva de progresso da foma, da mancha de foma no cafeeiro, ao longo do tempo. Tem aqui os meses do ano e nós temos aqui a ocorrência de picos da doença. Ao mesmo tempo, além de medir o processo doença lá no campo, o o aluno também mediu, tinha uma estação climatológica lá, ele acabou medindo a temperatura, a quantidade de chuva, umidade relativa, para depois comparar ou descrever quando a doença ocorre e as condições climáticas favoráveis à ocorrência do processo doença. Então, nós temos aí o pico, geralmente no mês de junho, julho, agosto, da doença, da mancha de foma. No outro ano também, mais ou menos na mesma data, começou mais cedo, começou em fevereiro, mas se a gente for para o gráfico de baixo, dar uma olhada, a gente vai ver por quê. A temperatura baixa começou nos meses de junho, julho e agosto, e no outro ano, já no mês bem próximo aí do mês de fevereiro, a temperatura caiu. Então, quando a temperatura caiu, a temperatura em torno de, olha só, a média de 15 a 20 graus, dá para ver a temperatura média de 15 a 20 graus, ocorreu uma ascensão ou um progresso maior da mancha de foma. Com a temperatura subindo, a doença, a tendência foi cair. Caiu com a subida da temperatura. Então, essa temperatura de 15 a 20 graus é importantíssima para a ocorrência dessa doença. Tá? E se a gente olhar no gráfico de baixo, a gente vai ver que não precisou de tanta chuva assim. Na verdade, o que a gente precisa, chuvas em torno de 5 milímetros, está descrito nesse artigo publicado lá pelo Leone Dias Santos, foi um aluno nosso de mestrado que escreveu esse artigo. Vocês vão ver que é necessário esse molhamento foliar, que pode ser por gutação, pode ser a simples umidade relativa do ar maior do que 90% proporciona esse acúmulo aí a doença, a mancha de foma. Então, o que precisa é ter uma temperatura em torno de 15 a 20 graus e mais aí de 4 horas, 6 horas, 12 horas de molhamento foliar. Olha como o clima é importantíssimo na ocorrência do processo doença. Bom, já é um outro artigo da Emile Lorenzetti. Ela publicou esse artigo, estudou conosco aqui o que influenciava os diferentes processos do patógeno. Então, aqui em cima a gente tem as variáveis do patógeno e aqui embaixo nós temos o binômio temperatura-molhamento na incidência da mancha de foma. Então, olha, influência da temperatura no crescimento micelial, influência da temperatura na produção de conídeos e influência da temperatura
na germinação de conídeos. São variáveis do patógeno e dá para a gente perceber muito bem que ela é influenciada por diferentes condições. Olha aqui a temperatura ideal para o crescimento micelial, ficou em torno aí de 20 a 25 graus. Já para produção de conídeos também em torno de 25 graus, são condições diferentes. Enquanto para a germinação dos conídeos, nós temos temperaturas ideais que vão de 15, olha só, 15 até 25, em torno de 18, 20 graus. Então, cada processo do patógeno tem uma temperatura ideal. Ideal. Quando a gente lê lá no livro, a temperatura média para a ocorrência da doença é tanto, ela não discrimina nas diferentes fases do patógeno. E tem mais, para crescimento do tubo germinativo na superfície foliar, ele cresce muito mais, no caso da mancha de foma, da foma tarda, ela cresce muito mais a temperatura de 15 a 20. Então, uma temperatura um pouco maior para crescer e uma temperatura menor para o crescimento do tubo germinativo. Tá? Aí, embaixo a gente já tem o processo doença, então em cima do patógeno, embaixo doença. Tá? Então, doença, a gente vai ver que para o processo doença, ideal são temperaturas em torno de 15 a 20 graus. Dá para a gente ver aqui que nas temperaturas menores, nós temos um crescimento do processo doença. Baixo aqui em temperatura alta e maior. E conforme aumenta o número de horas de molhamento foliar, o que acontece? A doença também aumenta. Então, quanto maior o número de horas de molhamento foliar, o processo doença aumenta. Tá? Variáveis de solo. São variáveis importantíssimas no processo doença, porque ela influencia a resistência do hospedeiro. Olha aí a relação do cálcio e do magnésio, do cálcio com potássio. Foi tema da tese do Paulo Vitor, que está publicado por ele. A gente dá para ver aqui o que ocorre na relação cálcio-magnésio e o processo doença. Dá para ver que aonde tem uma maior relação cálcio-magnésio, uma maior relação cálcio-potássio, nós temos uma menor quantidade de doença. Então, olhe aqui a relação do cálcio, como ele é importantíssimo no processo doença, porque ele é constitutivo na parede celular, contribui muito para a formação da parede celular, não é fácil de ser absorvido na raiz, ele só é absorvido com a raiz em crescimento. Não se esqueçam disso, na ponta da coifa da raiz em crescimento, então precisa de água, a raiz precisa estar crescendo. Muitas vezes nós temos fertilidade, mas nós não temos nutrição. Fertilidade no solo, nutrição na planta. Não adianta ter a comida lá em cima da mesa, você vai no self-service, maravilhoso, cheio de verdura, de alface, de tomate, de cenoura, de batata, de beterraba, mas você só pega arroz e carne. Você tem que comer de forma diversificada, em equilíbrio, para suprir todas as necessidades de nutrientes. E o mais importante, em equilíbrio, para que consiga sintetizar as barreiras de resistência. Então, sem cálcio e uma boa relação cálcio-potássio, a gente está vendo aqui a relação de 16 a 22 do cálcio com o potássio, eu vou ter uma melhor condição de constituir a parede celular. Bom, então nós vamos monitorar o ambiente. Vou monitorar clima ou vou monitorar tempo? Então vamos ver aqui o que é clima e o que é tempo. Clima. Clima é um sumário estatístico da atmosfera. Então você monitorou a temperatura por dias e depois você tira a média desta temperatura. Isso é clima, a média. Tempo é a atmosfera atual. Eu olho aqui no meu, pego aqui o meu equipamento, certo? E leio. 20 graus aqui dentro da minha sala agora, 57% de umidade relativa. Então, isso é tempo.
Isso não é clima, porque clima é o sumário das condições que você teve ao longo do seu experimento. Geralmente, quando nós trabalhamos com experimento, que é uma amostra da realidade, nós vamos estar monitorando o microclima, que é um sumário daquela pequena área experimental, corresponde ao tamanho, pode ser da sua placa de Petri, de 1 milímetro até 300 metros quadrados. Então, isso é microclima. E o clima, macroclima, de uma área de 50 até 1.000 quilômetros, que é uma área regional. Raramente a gente monitora, mas pode ser que em estudos regionais a gente vai monitorar esse macroclima. Bom, aonde nós vamos monitorar? Quais ambientes a gente vai monitorar? A gente pode monitorar desde uma placa de Petri com um sensor lá dentro dela, até um campo experimental dentro da casa de vegetação, a sua câmara de crescimento, e lá você vai poder monitorar alguns órgãos da planta, como folha, fruto, raiz, a planta como um todo, ou a população de plantas. E ainda a sua filosfera, que é a sua copa, ou ainda a rizosfera. Aonde eu vou colocar o sensor? Aonde está ocorrendo o processo doença. Nós podemos medir a temperatura dentro da copa, que é importantíssima, e também fora da copa. Particularmente, eu prefiro monitorar a temperatura dentro da copa, que é onde realmente vai ocorrer as mudanças para que ocorra o processo doença. Tá? Ah, professor, vou trabalhar com nematóide. Você vai ter que monitorar o sistema solo, não é? Você vai ter que monitorar o solo. Bom, como é que eu vou utilizar essa informação? Como eu vou utilizar a informação? Você vai poder estabelecer relações entre uma variável climática, por exemplo, a temperatura, com a quantidade de doença que você amostrou. O que é importante é você sempre ter essas condições. No mínimo temperatura, um termômetro de máxima e mínima, onde você vai poder obter a temperatura média, a máxima e a mínima, para fazer o seu gráfico. Se você puder ir além e monitorar a umidade relativa, melhor ainda. Por que eu tenho que ter isso? Para que as pessoas tenham condição depois, os outros pesquisadores, os seus colegas, de reproduzir o seu experimento nessas mesmas condições de temperatura, de umidade relativa. Senão, ele não consegue duplicar o que você fez. Tá? Comparar epidemias em diferentes lavouras e estações. Às vezes alguém, Brasil, vamos dar um exemplo do Brasil, um país de dimensões continentais, você tem diferentes tipos climáticos, tropical, equatorial, tropical de altitude, semiárido. Você monta um experimento aqui, o seu colega, aqui na região de Lavras, no sudeste, um outro colega seu está no nordeste, no semiárido, monta o mesmo experimento. Por que que ele obteve mais ou menos doença do que você? Você vai ter que comparar as condições de umidade, temperatura, de pluviosidade, para explicar por que ele não teve as mesmas quantidades de doença que você. Através do clima você pode explicar, mas você tem que monitorar, senão você não consegue explicar isso. Bom, avaliar técnicas de manejo. Algumas técnicas de manejo, vamos dar um exemplo aqui, espaçamento. Diferentes espaçamentos, você vai ter diferentes condições de temperatura, horas de molhamento foliar. Então, para explicar no que essas condições de manejo, por exemplo, cobertura do solo, muda a quantidade de água no solo, muda a temperatura do solo, isso tudo você vai comparar. Mas para explicar, você tem que medir a temperatura e as horas de molhamento, ou a temperatura e a umidade do solo, para que você consiga explicar porque o fungo, a bactéria, o vírus ou o vetor do vírus, o nematóide no solo, foi responsável por uma maior ou uma menor quantidade de doença. E depois, para você ajudar a modelar a previsão de doença e simular doenças.
Você tendo a temperatura ideal, como a de forma entre 15 a 20 graus, você vai conseguir fazer um sistema de previsão. Então, quando a temperatura estiver entre 15 a 20 graus durante 2 a 3 dias, com 6 horas de molhamento foliar contínuo durante esses 3 dias, eu tenho uma grande chance, uma grande probabilidade de ter o processo doença mancha de foma. Tá? Então, isso tudo e muito mais o monitoramento do ambiente pode ajudar vocês. Então, monitore. Vocês têm equipamentos fáceis e baratos de serem empregados no campo. Olha, o que eu vou coletar de variável ambiental? Quais as variáveis ambientais importantes para nós? Eu tenho a temperatura, a umidade, o vento, a radiação, o solo e variáveis de solo. Então, no caso da temperatura, posso coletar? Pode, deve coletar. Importantíssima tanto para o patógeno, quanto para o hospedeiro e para o processo doença. Você pode ter um termômetro de máxima e mínima, um termômetro que você vai lá e anota todo dia, na mesma hora, por exemplo, 9 horas e 3 horas da tarde, ou às 8 horas da manhã, você marca a hora que você coleta todo dia. É manual, você vai ter que ir lá. Mas como você já vai no seu experimento todo dia, você simplesmente coleta e anota. Vai depois construir o gráfico de temperatura. A umidade, pela pluviosidade, umidade relativa do ar, horas de molhamento foliar, importantíssimo para quem trabalha com fungo transmitido, disseminado por esporos, por exemplo, bactéria, importantíssimo também, potencial de água no solo, para quem trabalha com nematóide, quantidade de água no solo, importa fungos de solo, patógenos de solo, tá? O vento, importantíssimo na disseminação, e além disso, ele ainda causa ferimentos, tá? Radiação, importante também, muitos tipos de, por exemplo, ultravioleta, o infravermelho próximo, vários tipos de radiação. Variáveis de solo, pH, fertilidade, textura, estrutura, compactação, temperatura e umidade do solo, além de outras variáveis. Lembra, do pé para cima, tem muitas variáveis, mas do pé para baixo no solo tem às vezes mais variáveis do que eu tenho nas condições climáticas no ar, por exemplo, tá? Como eu posso medir isso? Então eu vou coletar variáveis, Eu posso utilizar termômetros, desde os mais simples, olha aí, um termômetro com uma graduação que você vai escolher de quanto a quanto vai em temperatura, termômetro de máxima e mínima. Você tem um valor acessível esses termômetros, já começa a ficar mais sofisticado um pouquinho. São termômetros digitais, não tem um data logger, mas ele marca para você a máxima e a mínima, igual esse daqui marca. Já um outro sensor que você tem aí com um cabo, onde você põe o sensor aonde você quiser, dentro da sua placa de Petri, dentro da sua câmara climática, e além disso ele pode ter uma conexão Bluetooth ou Wi-Fi como esse daqui, vai ficando mais sofisticado, mais caro. Você pode pôr o sensor no solo, olha aí um sensor que você pode pôr na água, no solo você carrega no seu bolso, como uma caneta e coloca lá, tá? Um sensor a laser de temperatura, e ainda além disso você pode ter o espectro de temperatura na sua folha aqui, tem termômetro para isso também, é claro, o custo só vai aumentando. Esse daqui tem um data logger e transmite por Wi-Fi para o seu telefone em qualquer parte do mundo que você tiver. Envia para a rede, você configura e você vai ver a temperatura em qualquer lugar que você tiver do planeta, você recebe no seu celular, é claro. Isso tudo vai ficando mais sofisticado por um valor maior. Você vai pagar mais por isso, tá? Mas não tem desculpa, nós temos equipamentos baratos para a gente medir a temperatura. É o mínimo que a gente pode fazer, medir a temperatura do nosso experimento ao longo do tempo. Bom, outros sensores, por exemplo, sensores de umidade. Umidade, sensores que vão medir a pluviosidade, sensores automáticos. Nós temos também pluviômetros manuais que vocês podem instalar no campo. Aí toda vez após a chuva, todo dia você vai ter que ir lá verificar quantos milímetros choveu. Corresponde à área, por exemplo,
Se chover uns 5 milímetros, significa que houve uma deposição de uma lâmina de 5 milímetros por metro quadrado. Choveu 10 milímetros. 10 milímetros, pessoal, é 1 centímetro. Quer dizer que acumulou 1 centímetro de água por metro quadrado, tá? Além disso, eu posso medir a umidade relativa do ar, tá aí um sensor de umidade, tá aí dentro, ele sempre fica protegido, o sensor de umidade relativa do ar. Molhamento foliar, quantas horas de molhamento, importante são quantas horas de molhamento eu tenho naquele momento, seja por chuva, gutação, deposição de água devido à umidade relativa alta. Potencial de água no solo, eu tenho um sensor que eu coloco no solo que vai medir a quantidade de água e o potencial de água no solo. Olha, aí um sensor, é um termohigrógrafo, ele mede e tem uns fios de cabelo mesmo, né, retirado da cabeça da gente. Bom, ele mede a umidade relativa do ar pelo fio de cabelo e ele tem um termopar que mede também a temperatura. Então, essas agulhas, você coloca o papel em volta de um cilindro e tem um mecanismo de relógio que mede por dia ou semanalmente. Aí as canetas vão marcando aí, ó, vão marcando com tinta, tá bom? Aí a temperatura e a umidade relativa do ar nesse cilindro interno aqui. E você monitora, depois você retira esse papel e faz as leituras manualmente. Um outro sensor de umidade relativa do ar tá aí, ó, e você coloca onde você quiser, no solo, na água, no ar, no ambiente que você quer monitorar para monitorar a umidade relativa do ar. E aqui 2 sensores de molhamento foliar. Tá? Então ele tem um polo positivo, um negativo, caiu água, a água tem sais, fecha o circuito, mede quantas horas de molhamento foliar. Aonde a gente coloca isso daqui? Na copa da planta. Isso não é sensor para medir a umidade do solo, tá? Diferente desse daqui. É um sensor para colocar na copa da planta. A gente não enterra no solo, senão estraga o sensor. Sensor de molhamento foliar, muito importante para nós. É aí que a esporo do fungo absorve água e emite o tubo germinativo. Esporo em latim. Semente. Semente precisa de água, então ele absorve a água e o tubo germinativo cresce como se fosse uma raiz até encontrar um ponto de penetração, um ferimento ou um estômato, tá? Ou um hidatódio. Então ele vai penetrar. A bactéria que tem flagelo, tá? Que tem os pili, ela se movimenta nesse filme de água, então é importantíssimo para ela também. Agora imagina um nematóide no solo sem água, como ele se movimenta? Tem que ter água. Tem que ter água para ele movimentar. Bom, sensor de vento. Sensor de vento. Capta a direção, aonde mexendo, né? Vem do sul, vem do norte. Importante a direção, importante. Nós já observamos que importante para a mancha de foma é a ocorrência do vento sul, o vento que vem do polo. Então, as faces das lavouras de café voltada para o sul são mais suscetíveis à mancha de foma, que é um vento mais frio. Além de abaixar a temperatura, ser uma temperatura entre 15 a 20 graus aí, ideal para o crescimento do tubo germinativo. Lembra que eu falei para vocês? Temperatura de 20 a 25 para a foma, ideal para a produção de conídeos, mais 15 a 20, ideal para o crescimento do tubo germinativo em cima da folha. Olha que bacana. O fungo esporula e cresce numa temperatura mais alta, mas cresce o tubo germinativo numa temperatura mais baixa. E além disso, esse vento abre ferimento, ela penetra por ferimento. Está publicado lá no artigo da Lorenzetti, que eu vou passar para vocês lerem para nós, tá? Então tá aí, direção do vento e velocidade, importantíssimo. Quanto mais alta essa velocidade, vento frio e seco, mais ferimento, abre porta de entrada para penetração da foma tarda no café. É um simples exemplo. Para cada doença, nós temos temperaturas diferentes. Medida de radiação, tá? Radiação, sensor quantum, quantidade de radiação incidente em todos os comprimentos de onda, em watts por metro quadrado ou em joule por metro quadrado por segundo. Quantidade de radiação incidente, sensor quantum. Quantum é como se fosse um impulso, por exemplo, igual o forno lá do nosso fogão,
a gás, por quantidade, por impulso, por quantum. O Sol também é a mesma coisa, tá? Então, quantum, como se ele bombeasse uma quantidade de energia, pá, ele mede essa quantidade, tá? Quantidade de energia. E o piranômetro também, sensor de radiação solar. Qual que é a diferença desse para o sensor quantum? Aí o piranômetro desmembra os diferentes comprimentos de onda para você ver qual comprimento de onda teve mais influência na sua doença. Então, quantidade total de energia. 2, discrimina azul, verde, por exemplo, né? RGB. Red, green and blue. Vermelho, verde, azul. Qual dessas, além do infravermelho, ultravioleta, tá? Qual radiação correlaciona com a sua doença? Ou com a esporulação do seu patógeno? Ou com a germinação do seu patógeno? Então, você tem diversas variáveis que você pode correlacionar. Bom, estou coletando, seu sensor é um sensor digital, como nós mostramos lá, que você adquiriu, você vai ter que ter um data logger. É um guardador de dados, um armazenador de dados. Então, isso vai ter complexos e tem os mais simples. Hoje você pode ter com comunicação com uma rede Wi-Fi ou por rádio, aí conectado via rede Wi-Fi, uma estação climatológica, aqui por estação de rádio, com placa solar, você não precisa de energia, transmite tudo automatizado para o seu escritório, onde você recebe, aí escritório conectado com a rede Wi-Fi, encaminha para o seu celular com aviso se está ocorrendo ou não temperatura mais alta ou mais baixa, tá? E se vai ou não vai ocorrer, se você tiver a fórmula de previsão, se vai ou não vai ocorrer o processo doença. Então, hoje a gente tem isso tudo automatizado, tá? É claro que tudo tem um custo, e esse custo só vai aumentando. Se eu transmito por internet, por Wi-Fi, eu tenho que ter um pacote de dados. Eu tenho que ter um celular para receber isso tudo e para visualizar. Bom, vamos dar alguns exemplos. Acho importante vocês verem os exemplos de como a gente usa isso no dia a dia. O quanto medir temperatura, medir variáveis ambientais é importantíssimo para nós, tá? Para que a regulagem de uma simples BOD para o crescimento do seu micélio, para a esporulação, você precisa de fazer pré-experimentos para saber em que temperatura você vai colocar esse fungo para crescer lá no meio de cultura. Aí um artigo já publicado, foi com coletório com gliosporioides do cafeeiro, publicado pela Moab Dias. Tá aí dois isolados de coletótica, com o I6 e o I8, tá? Um daqui do sul de Minas e o outro lá do Triângulo Mineiro. Então são diferentes condições de temperatura. Aqui o sul de Minas é mais frio. Lá nós temos uma média de temperatura maior no Triângulo Mineiro. Esse isolado parou de crescer a 35 graus. Não cresceu. Crescimento micelial e VCM, índice de velocidade de crescimento micelial na BOD. Então ela colocou o patógeno para crescer, ela tinha diversos isolados, eu peguei os mais extremos aqui, parou a 35 graus. O que veio do Triângulo Mineiro não parou de crescer. Olha a variabilidade do patógeno. E é claro, lá no campo, a variabilidade é altíssima. Nós temos uma população. Imagina que esse fungo tem uma fase sexuada. Imagina a variabilidade, tá? A população mundial hoje é de mais de 7 bilhões de habitantes. Um fungo desse aqui tem 7 bilhões de habitantes, às vezes em um hectare, não é verdade? Ou mais habitantes, devido à multiplicação. Número de esporos, de indivíduos lá no campo, é altíssima. Olha essa variabilidade. Então, a gente trabalha com populações no campo. Lembra, epidemiologia é o estudo de populações. Populações de hospedeiros em populações de plantas que vão resultar na população de lesões ou da doença. Então, lembra da variabilidade. Embora lá no microscópio a gente faça depois no laboratório uma cultura monospórica, lá no campo você vai expor o seu cultivar, a sua técnica de manejo, o seu fungicida,
você vai expor a uma população. Tá? Olha o efeito da temperatura. Então, cada isolado tem que ser colocado para crescer em uma determinada temperatura. Nesse caso aqui. Nesse caso. Olha o efeito. Essa é a ferrugem asiática da soja. Ferrugem asiática. Foi um estudo dos alunos de epidemiologia, publicado pelo Marcelo Alves. Eles testaram o binômio temperatura, molhamento foliar. Aliás, esse binômio é muito estudado em fitopatologia. Epidemiologia estuda muito o binômio temperatura do ar e horas de molhamento foliar. Então, eles obtiveram uma superfície de resposta, dá para ver aí, uma superfície para o desenvolvimento da doença, o processo da doença. Então, eles mediram a intensidade da ferrugem, está aí, e depois adaptaram também um outro modelo, esse aqui é um modelo de análise de regressão, eles também estimaram com um modelo neurofuzzy, que é um modelo de inteligência artificial. Então, fizeram esses ajustes, e depois desses ajustes, nós fizemos a modelagem da ocorrência da ferrugem do cafeeiro, eles fizeram para a ferrugem da soja e para a ferrugem do cafeeiro também. Então, de acordo com as normais climatológicas de 1961 a 1990, essa média das normais climatológicas, eles jogaram naquela fórmula, o Marcelo Alves jogou lá, e modelou o estado de Minas Gerais as regiões aonde ocorre com maior intensidade em vermelho a ferrugem do café. Daí dá para a gente ver, o sul de Minas, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba são regiões de ocorrência da ferrugem do café, que ocorre um maior número de horas de molhamento foliar. Está aqui a zona da mata, devido à altitude, com essas normais climatológicas, ocorreu a previsão, no caso não é previsão, está dando aqui uma média de ocorrência menor, tá? Para a quantidade de ferrugem. Só que isso é variável, isso aqui é uma média, e na verdade ao longo do ano nós temos condições de temperatura que podem favorecer a ocorrência sim da doença nessa região. Bom, olha o quanto a exposição à face do sol é importante para o processo doença. Aqui é o estudo da ferrugem e da cercosporiose do cafeeiro, dá para ver aqui em sul e norte, nós não podemos bater o martelo aqui e falar que sempre a face sul de uma lavoura do café vai estar mais sombreada. Não é assim, tá? Depende do sentido das linhas de plantio do cafeeiro. Mas nesse caso, a face sul, só nesse caso, a face sul é a face que estava mais sombreada. E a face norte do cafeeiro é a face que tinha maior exposição ao sol. Olha a diferença do comportamento da ferrugem e da cercosporiose do cafeeiro. Na face sul, que é a mais sombreada, você tem uma maior ocorrência da ferrugem. E na face norte, que é a mais exposta ao sol, nós temos a ocorrência da cercosporiose. Por quê? A ferrugem, um fungo de esporo hialino, ele não suporta, diferente da cercóspora, que tem melanina, não é? A gente toma sol, vai tomando uma corzinha por causa da melanina, que nos confere a resistência, o protetor solar natural. Mas o fungo tem, professor? Sim, tem, o fungo tem. Aliás, no processo de evolução, nós copiamos deles, não é? Então, a cercóspora tem mais melanina, é um fungo de esporo mais escuro, diferente da ferrugem. Então, a cercóspora é resistente ao sol. Tem um protetor solar natural. Natural, olha aí a cercóspora. Do lado do sol, além disso, ela tem uma toxina, que é a cercosporina, que é ativada pelo sol, que pode ser um fator de patogenicidade. Então, além dela ter uma maior resistência ao sol, ela também tem a cercosporina, que é ativada pelo sol, que a ferrugem não tem. Não tem, e ela não suporta o sol direto. Então ela gosta de uma região mais sombreada, dá para ver aqui, não é? Começa de baixo para cima, onde tem mais quantidade, tem uma cobertura melhor de folhas,
então ela está começando embaixo, e embaixo também tem outro fator nutricional importantíssimo, os nutrientes móveis vão migrar dessas folhas mais velhas para as mais novas, então acaba o alimento ali primeiro, aí junta, sombra, esporo germina mais, penetra primeiro, e também tem a migração de nutrientes, esporula lá. Já a cercóspora esporula do lado do sol. No campo, a gente vai direto ao problema. Se você vai amostrar café para procurar ferrugem, você vai do lado mais sombreado. Não faz a média com o outro lado, porque senão você erra no controle e perde metade de uma face da lavoura. Cercóspora, a mesma coisa. Olha como essa informação é importante. Cercóspora do lado do sol, na parte de cima do cafeeiro, no terço superior. É lá que eu amostro. Isso faz toda a diferença na amostragem lá no campo. Olha como é que a ciência ajuda na prática. Uma simples informação dessa está publicado. O Adriano Custódio, na tese de doutorado dele, ele detectou isso lá. É claro que outros autores já vinham, mas ele escreveu, comparou a ferrugem com a cercóspora, está lá publicado, e tem uma utilidade prática muito grande lá no campo. Bom, já é o trabalho da Marília Goulart, que fez o doutorado, pós-doutorado aqui conosco na universidade. Ela já, como é importante essa luminosidade, o efeito da luminosidade na cercosporiose do café, ela estudou a intensidade luminosa em diversas variáveis do patógeno e da doença. Do patógeno Cercospora coffeícola e da doença cercosporiose. Lembra, cercóspora coffeícola é um patógeno, não é doença. Para ter doença, eu tenho que ter interação com o hospedeiro e o ambiente. Então, olha o estudo da cercosporiose lá, tá? Ela estudou o processo germinativo da cercóspora coffeícola, variando quantidade de luz na câmara climática. 80, 160, 240, 320 micromol por metro quadrado por segundo. E a temperatura variando de 17 até 32 graus. O que é perceptível? Conforme aumenta a luminosidade, aumenta a germinação da cercóspora coffeícola. Conforme a temperatura varia de 17 até 32, diminui a quantidade de conídeos germinados. Então, excesso de calor, nada feito. Pode ver que vai variando aqui o processo doença, vai aumentando, dá para ver crescendo o gráfico como se fosse um telhado, aumentando para o cume. A gente percebe que em temperaturas de 17 a 22 e nas luminosidades maiores, 240 a 320, eu tenho uma maior porcentagem de germinação. Olha que aumento, vai de 10% até 50% dos conídeos germinados. É uma diferença muito grande na quantidade. Quer dizer que eu aumento a chance de eu ter uma penetração, maior número de conídeos germinados, eu tenho maior chance de que ocorra a penetração. Bom, e na esporulação? Vamos ver. Pode ter diferença na temperatura ideal? Claro, lembra que eu mostrei para vocês lá para trás, para a FOMA? E agora a gente vai ver para a cercóspora do café. A luminosidade influenciou também a germinação. Dá para ver que numa luminosidade maior, ocorreu maior quantidade de germinação e a temperatura que variou. Não foi a temperatura menor como foi para a germinação, mas sim a temperatura em torno de 22 graus Celsius. Então, temperatura para ocorrer esporulação é uma temperatura diferente para a cercóspora coffeícola, para a esporulação, diferente da germinação. Olha como é importante estudar cada processo do patógeno. Então, quando a gente lê num livro geral, né, de fitopatologia, temperatura ideal para ocorrer o processo doença. Pera aí, é para doença. Pode não ser para os processos do patógeno, crescimento micelial, germinação e esporulação. Olha que fantástico! Mas por que isso é importante para nós, professor? Ora, você pode ter uma temperatura na sua BioD, na prática, diferente de uma temperatura para que ocorra a esporulação do patógeno na mesma BioD. Então, você regula para uma temperatura para o patógeno crescer e depois você regula outra temperatura para que ele tenha esporos, para que você faça
uma determinada concentração de conídeos naquela suspensão que você vai fazer inoculação. E depois, a câmara de crescimento vai ter que estar numa outra temperatura, numa determinada luminosidade para que você faça a inoculação. Olha que importante pode ser a diferença do fracasso para o sucesso na sua inoculação. Então, antes de tudo isso, antes de você testar a resistência de cultivares, antes de você testar qual fungicida ou qual agente de controle biológico é ideal para que você pulverize no campo, você tem que ter a pesquisa básica, a pesquisa de base. Poucos pesquisadores, às vezes, a gente fica vendo, que instituição tal desenvolveu o cultivar tal. Muitos se esquecem de agradecer aqueles que fizeram a pesquisa básica. Para que a pesquisa prática de campo ocorra, alguém teve que falar qual a temperatura ideal para inoculação, qual a temperatura ideal, qual a concentração de inóculo. Isso é desenvolvido muitas vezes dentro de uma universidade ou de um instituto de pesquisa. Bom, olha, Cercospora coferrícola, aqui na folha dá para ver os sintomas dela, mancha olho de pomba, né? E no fruto, terrível, fruto de café, fungo necrotrófico, destrói parede, isso muda a cor do fruto, do café, do grão de café, dá um defeito e também quebra as membranas celulares, quebra a parede, é um fungo necrotrófico. Aí o provador de café não gosta do que ele sente, porque aumenta esse pH, geralmente cai, aumenta a condutividade elétrica, quebrei membrana, extravasa potássio, aumenta potássio lixiviado, o fungo adora açúcar, tira a doçura desse grão, porque ele consome açúcar, então fica menos doce, pH ácido, mais fenol, que é uma reação de defesa, e provador nenhum gosta. Que vai tomar o café não gosta, é um café de bebida, a gente já estudou isso também, está publicado lá na tese, no artigo da Luciana Lima, que publicou isso, e vocês vão ver que altera a qualidade, tá? Mas vamos voltar aqui para o ambiente, isso foi só uma curiosidade. Vamos voltar aqui para o ambiente, quantidade de cálcio em solução nutritiva ou no solo. Conforme aumenta a quantidade de cálcio disponível na solução do solo, reduz a quantidade, a incidência da doença. Importantíssimo. A explicação está porque o cálcio é um elemento constitutivo da parede celular. Aplicado em grandes quantidades no solo, que eu preciso de grandes quantidades na parte aérea, não só no grão, mas na folha, nos ramos, no tronco do cafeeiro. Olha, aí depois que foi perceptível essa influência do cálcio na cercosporiose do café, foram feitos outros estudos, e aí a interação do cálcio com o potássio na quantidade de lesões da cercóspora coferrícola. Foi um estudo feito pelo Daniel Garcia Júnior, já está publicado na sua tese, no seu artigo. Ele fez essa modelagem e a gente viu que o desbalanço, na verdade, quando eu aumento a quantidade de potássio, quando eu não tenho quantidade suficiente de cálcio, na prática, o calcário lá no solo, e eu aumento adubações com adubos como 25-20, 20-0-20, eu coloco desequilíbrio potássio em relação ao cálcio e eu saio daquela relação 16:22 que a gente viu no solo, em grandes áreas, feita por geoestatística, pelo outro aluno que foi o Paulo Vitor. Tá? O artigo também já está publicado. Depois eu vou passar tudo para vocês na nossa aula, tá? Olha o que acontece com o desequilíbrio, aumentou o potássio, quebrou essa relação, nós vamos ter um desequilíbrio e o potássio aumenta e o cálcio diminui, porque eles também concorrem na absorção do solo, e olha quem aumenta o processo doença. Então, na prática, muito cuidado com a relação cálcio-potássio para a cercóspora do café. Não posso generalizar isso para outras doenças. Por isso que o conhecimento é específico
em cada doença, em cada patossistema, e ainda tem as variáveis de solo, como matéria orgânica, CTC do solo, temperatura, disponibilidade de água. Então, é um sistema complexo, mas que nós vamos estudando pouco a pouco para tentar depois fazer uma modelagem, não é? Nada como em minha imagem vale muito mais do que 1000 palavras, não é? Inclusive a nossa imagem que vocês estão vendo aí, eu acho importante a gente ficar, vocês nos vendo aí. Do lado esquerdo, o equilíbrio, mudas equilibradas do potássio com o cálcio, e do lado direito, na prática, nós só não fizemos a calagem do substrato. O viveísta muitas vezes não gosta, porque é difícil de mexer, são grandes quantidades de solo, mas hoje ele tem fontes de cálcio, como óxido de cálcio, nitrocálcio, que é um adubo, de alta solubilidade que ele pode aplicar, mas ele nunca pode deixar de aplicar o cálcio. Às vezes, para um caractere agronômico, não é importante, mas para a doença, como cercóspora coferícola, a mancha bacteriana, é importantíssimo eu ter o cálcio lá no solo para que ele seja absorvido e constitua as barreiras de resistência. E olha aqui do lado, professor, mas eu estou vendo doença. É claro, é claro. Eu vou reduzir a quantidade de doença. Você quer plantar qual mudinha? Do seu lado esquerdo ou do seu lado direito? É claro que é do lado esquerdo. Aí você lança a mão de uma aplicação de um fungicida, por exemplo. Por quê? Porque essa barreira de resistência é uma barreira de resistência do tipo horizontal. Não é uma reação específica gene a gene, igual uma barreira de resistência verticalizada, tá? Então, não tem um determinado gene de resistência, mas são vários genes que dão, não podemos, é claro, isso caiu por água abaixo, né? Mas são diversos genes que estão envolvidos nessa barreira constitutiva que é a parede celular, não é? Ah, pode ter uma barreira horizontal que só um gene está. Pode, a gente sabe que pode, tem exemplos, não é? Então, na verdade, eu defino resistência horizontal, a gente define como a resistência a vários isolados ou várias raças do patógeno, tá? Então, não vamos relacionar com genes, mas sim com isolados ou raças ou estirpes de uma bactéria, não é? Diversos. Horizontal a todo mundo, vertical a uma determinada raça ou determinado isolado do patógeno, tá? Então eu vou querer pulverizar. E aqui não é aquele negócio, tem ou não tem. É claro que eu vou ver numa quantidade menor. O que isso proporciona? Aumenta o período latente, aumenta o período de incubação, e com isso eu tenho menos ciclos do patógeno. Se eu tenho menos ciclos do patógeno, eu diminuo a quantidade de doença. Aí eu pulverizo, posso pulverizar menos, ou posso acertar o momento ideal de aplicação. Que imagina você pulverizando no campo. Na casa de vegetação, no seu experimento, é tudo muito bonito. É uma área pequena, são poucas plantas, uma área pequena. Mas imagina no campo. Um produtor que tem um trator para pulverizar 10 hectares. Muitas vezes ele não pulveriza em um dia. Ele precisa de até uma semana para fazer essa pulverização, ou mais. Ou mais, tá? Porque chove, porque falta o insumo, porque falta o fungicida, porque às vezes quebra o trator dele, então ele quebra o pulverizador e ele precisa de mais tempo. Então, você ajudando com um período latente de incubação maior, você proporciona uma melhor logística, você otimiza essa pulverização e você ajuda o produtor rural, tá? Bom, aí essa relação do cálcio com o potássio, veja bem, a gente está falando dessa relação cálcio-potássio que a gente estuda muito, tá? E a gente, no caso de cercóspora, é uma importante relação. Mas o nitrogênio é importante, os micronutrientes são importantíssimos, os outros macronutrientes são importantíssimos. Lembra do equilíbrio nutricional lá no campo. Não adianta nada disso se não tiver disponibilidade de água. Não é? Água, primeiro insumo que a gente necessita no campo. Se não choveu, nada feito, nem germina a semente, tá? Nenhuma molécula de DNA, como diz, vai desenrolar da estona sem água. Eu não tenho síntese de proteínas relacionadas à resistência, as PR proteínas. Se tem síntese de proteína, é porque eu tenho RNA mensageiro. Se eu tenho RNA mensageiro, é porque ocorreu, desenrolou a dupla hélice e aí você tem a síntese do RNA mensageiro. E depois eu tenho o RNA transportador, não é verdade? Isso tudo vai ajudar na síntese
de uma proteína de resistência. Bom, olha que bacana. É um trabalho, foi o Leônidas Belan que fez, já está publicado também. Foi feita na microscopia eletrônica com raio-x, no scanning com o X-ray, raio-x, tá? Então, o que, que ele fez? Diversas lesões. Eu vou enviar esse trabalho para vocês também. Vocês vão poder ter acesso. A aia sadia da folha do café com a lesão da mancha aureolada, a área de transição e o tecido sintomático com lesão. Patógeno necrotrófico, tá? Causa uma lesão necrótica. Rompe, você vê. Aí também depois a mancha de foma no artigo tem outras doenças, como a cercosporose do café, vocês vão ver lá. Patógeno necrotrófico, tem a área lesionada, a área de transição, que tem aquele halo amarelo, dá para ver lá na mancha aureolada, aliás, do nome da doença, né? Mancha aureolada, tá? E embaixo a gente pode ver um patógeno biotrófico, a ferrugem do cafeeiro. O que, que vocês vão ver? Ele marcou de roxo, o cálcio, e de verde, o potássio. Olha que negócio fantástico, não é? A área, o que aconteceu com o potássio? Saiu da área lesionada, tá? E o que aconteceu com o cálcio? Entrou na área lesionada. Então, o cálcio saiu e o potássio, desculpa, o potássio saiu e o cálcio entrou para dentro da lesão. Então, houve uma troca, transporte nas lesões necróticas. O potássio sai, porque o patógeno quebra o vacúolo, ele é necrotrófico, ele quebra todas as membranas, quebra a membrana celular, quebra a membrana do núcleo, quebra a membrana do vacúolo. Ele quebrou a membrana do vacúolo. E com isso, o potássio que estava lá dentro do vacúolo sai. E ele migra por um processo de osmose para essas células sadias que vocês podem ver aqui do lado esquerdo. E o que acontece com o cálcio? Aqui tem transportadores de cálcio, ele vai para dentro da lesão, ele vai tentar bloquear o crescimento do patógeno. Que mecanismo fantástico, tá? Agora dá uma olhada no biotrófico, onde não tem rompimento de membrana, vê se ocorreu isso. Não ocorre na intensidade de um patógeno necrotrófico. Olha que fantástico, que diferença que o Leônidas encontrou nesse artigo dele, nessa pesquisa dele. Então, professor, por que a relação cálcio-potássio é tão importante? Para que ocorra isso que vocês estão vendo e que isso dispare a síntese das PR proteínas, tá? Então, isso pode ser um gatilho, nós temos que estudar melhor essa troca, essa mudança, para que a gente estude depois se pode ou não pode ser um gatilho para a síntese dessas PR proteínas. É outro passo. Não sou eu que vou estudar, são nossos amigos fisiologistas. Bom, olha a importância na prática desse balanço que vocês viram. Uma área de café que com 3 pulverizações, cultivar suscetível, e aqui com 12 pulverizações. O que tem diferente da área de cima para a área de baixo? O balanço do cálcio com potássio. Nessa área de baixo aqui, que vocês estão vendo, 12 pulverizações, também não segurou o processo doença. Nós não aplicamos calcário e dobramos a dose de cloreto de potássio. Dobramos a dose. E com isso ocorreu um desbalanço nutricional, e por tudo isso que a gente falou lá para trás, ainda estamos falando de variáveis ambientais. Olha a importância da ciência na prática. E como que eu explico isso? Por ciência, simples ciência, e como é que isso gera lá no campo. Poucos dias atrás recebi várias análises de solo e de folha de um produtor rural, agradecendo, né, essa dica que a gente deu, essa pesquisa que a gente faz. Ele procurou balancear o cálcio com o potássio nas áreas deles, um processo de longa data, mais de 3 a 5 anos, porque o cálcio absorvido não tem a rapidez de absorção do potássio, por aquilo que a gente já viu, já falei para vocês, e nos agradecendo pela pesquisa que a gente fez, como que o balanço que ele arduamente fez na área dele levou ao melhor controle de doenças. Hoje ele tem
essa logística melhorada. Então a gente fica muito agradecido esse retorno. É fantástico, né, que ao longo do tempo, mais de 20 anos de pesquisa, até desde o primeiro trabalho publicado, e a gente ter esse agradecimento do produtor. Bom, aí a gente fala do cálcio, então o cálcio é a solução para tudo? Não, não é assim. Infelizmente, não é assim. Como eu falei para vocês, é específico para cada doença, específico para cada doença. Aí o Jadir Borges Pinheiro estudou, a tese dele já também publicada, esse trabalho já também publicado. O cálcio. Cálcio foi a solução dos problemas no campo? Não. A gente pode ver que conforme o pH aumentou e o cálcio aumentou a disponibilidade no solo, o que houve? Houve uma maior concentração do nematóide, do cisto, da soja, e uma maior quantidade de sintomas nas áreas onde eu tinha uma maior distribuição de cálcio e um pH maior. Tá? Isso é uma área lá no Triângulo Mineiro, uma grande área que a gente fez primeiro o experimento em casa de vegetação. A gente começa em solução nutritiva, isolando os efeitos do nutriente, depois a gente parte para o solo em vaso, depois a gente parte também para o experimento de campo em parcelas, depois a gente faz em grandes áreas, utilizando a geoestatística. A gente amostra o solo, amostra a folha e mede a quantidade de doença. Então já é uma área grande lá no Triângulo Mineiro que ele amostrou. Dá para a gente ver que a quantidade do nematóide dos cistos do nematóide, é muito maior nas áreas onde eu tenho pH maior e maior quantidade de cálcio. Totalmente diferente da cercóspora coferícola. Por quê? Aí, para explicar, tivemos que contar com a ajuda dos nossos amigos nematologistas, o pessoal da fisiologia. Aliás, é sempre assim. Quem trabalha com epidemiologia, a gente que trabalha com fitopatologia, nós temos que integrar as áreas, senão nós não conseguimos explicar. E aí foi o nosso colega que explicou, nematologista, que é o cálcio? Porque a gente não enxerga, porque a gente não é da área, não é? Eu jamais conseguiria explicar sem a ajuda dos colegas. Bom, o que aconteceu aqui? O cálcio é necessário para constituir o ovo e o cisto do nematóide. Ele entra na constituição desse ovo. Então, quanto maior a quantidade de cálcio, eu tenho um ovo mais estruturado e um cisto também mais estruturado. Olha como é que é diferente da cercóspora. Como é que vocês vão generalizar que o cálcio é importante para todas as doenças? Não posso generalizar. Então, o estudo é doença por doença, para depois eu montar a relação. Qual nutriente, qual macro, qual micro, e por nutriente. Tá? Então, a gente fica vendo o pessoal que é mais generalista, ele pega essa informação da cercóspora e generaliza para tudo. Não pode ser assim. Assim como não pode ser assim para a temperatura com determinado patógeno. E vamos mais longe. Cada processo do patógeno, germinação, crescimento micelial, esporulação, pode ter uma temperatura ideal para que ocorra. E colonização dentro da folha. Que a temperatura da folha, ela tende a ser mantida constante. Então você tem que estudar isso também. Pode ser que para crescer dentro da folha, ele tenha uma temperatura ideal, diferente da temperatura da BOD para crescimento micelial. Então isso tudo eu tenho que estudar. Olha como é que a ciência a fitopatologia é ampla. Olha como é que eu tenho linhas de estudo para todos nós. Não é verdade? Imagina essa biodiversidade do Brasil, a biodiversidade da Mata Atlântica, da floresta equatorial, do clima tropical, dos cerrados brasileiros. Então, nós temos como estudar e temos frente de estudo para diversas culturas no campo, para diversas doenças e diversos patógenos. Bom, eu acho que a gente já viu bastante, né? Bastante informação para vocês. Vou estar disponível para responder as dúvidas, mas como considerações finais, vamos deixar aí alguns pontos. Primeiro, definir qual variável você vai estudar. Qual variável do ambiente é importante para vocês? A temperatura? O molhamento foliar trabalha com nematóide, patógeno de sol, talvez seja a temperatura do solo. Talvez seja a condição de umidade do solo, não é?
Talvez seja a textura e a estrutura do solo. Talvez seja a fertilidade e o pH do solo. Qual nutriente você vai estudar? Não é? Talvez seja o molhamento foliar, se for uma bactéria. Então, achar qual variável é importante para vocês. Bom, e além disso, eu tenho qual equipamento eu vou usar para monitorar. Escolhi a variável ambiental que eu vou monitorar. E agora? Qual equipamento? Eu vou fazer de forma manual ou vou contar com equipamento digitalizado? Vou transmitir por internet? Vou transmitir por Wi-Fi ou Bluetooth? Então você vai ter que escolher o seu equipamento. Mas escolha. Você vai ter que avaliar qual o custo, qual o benefício e a relação custo-benefício. E também qual a precisão e a exatidão desse equipamento. Então você vai ter que avaliar isso tudo para saber que equipamento você vai usar. Bom, qual patossistema específico você vai avaliar? Porque isso vai te levar à publicação de um artigo. Nada aqui é generalizado, e sim específico. Nós não somos generalistas, nós somos, muitas vezes, nós vamos estudar especificamente um determinado patógeno, ou ainda isolado do patógeno, ou raça do patógeno, em determinada condição ambiental. Olha a nossa biodiversidade. Desde condições lá do sul do Brasil até lá em cima na floresta equatorial. Condições de pluviosidade e temperatura completamente distintas uma da outra. Então vai ter um pesquisador que vai estudar isso lá na Amazônia e outra lá na região dos Pampas, passando pelas condições dos trópicos. E pode ter uma condição específica ainda, tá? Muito específica que a gente não tenha citado aqui. Então, tem tema de estudo para todos nós. Impossível generalizar. Impossível. Impossível. O conhecimento é específico e a gente agrega conhecimento aos poucos. Aos poucos. Bom, nós estamos falando aqui de variáveis quantitativas. Quantitativas. Então, muitas vezes, nós vamos usar a análise de regressão e não um simples teste de média. É claro, o teste de média é muito importante para nós, para a variável qualitativa. Por exemplo, se você vai testar fungicidas, qualidade. Mas se você testa temperatura 10, 15, 20, 25, tem luminosidade 100, 200, 300, 400, 2000 milimol por micromol por metro quadrado por segundo, isso é quantidade. Isso é uma variável contínua e você vai ter que trabalhar com a análise de regressão, que faz parte do nosso dia a dia. Nós temos que aprender a trabalhar com isso e interpretar esses dados. Porque a matemática e a estatística, elas são ciências belíssimas. Elas transformam um número em um uso prático, em uma informação prática do dia a dia. Isso é fantástico. Você vai lá e coleta um dado matemático, analisa estatisticamente a sua hipótese para saber se ela é verdadeira ou não e dá um resultado. Por exemplo, o fungo penetra com 2 horas ou 4 horas de molhamento foliar na temperatura média de 15 graus. Olha que informação fantástica. Agora você pode prever quando vai ocorrer o processo de doença. Porque o fungo penetrou e tem um período latente de incubação que você vai ver o sintoma daqui a 4, 5, 10, 15 dias, dependendo do patógeno. Olha que informação. E agora você modela e dá o aviso para que ele pulverize um agente de controle biológico, ou um extrato de uma fermentação, ou um fungicida, antes de que a doença ocorra. E várias outras possibilidades que você pode usar a sua ciência, a sua tecnologia no campo, na prática. Vamos trabalhar com correlações, porque você vai ter uma gama de variáveis de ambiente, tanto do clima quanto do solo, que você vai determinar qual a variável mais importante para você jogar no seu modelo para fazer um sistema de previsão, por exemplo. Então, a correlação também faz parte, nós vamos usar muito no dia a dia. Bom, espero aí ter elucidado para vocês algumas partes, algumas inferências que a gente tem sobre o ambiente. Tem vários exemplos, agora eu vou passar para vocês alguns artigos que vocês vão ler e vão me responder para a aula da semana
que vem, para a gente estudar um pouquinho sobre o efeito do ambiente no processo doença. Tá? Então, essa aula vai acabar por aqui. E na próxima aula nós vamos ter essa abordagem sobre algumas variáveis que vocês vão estudar nos artigos. Até mais, tchau, tchau.